Boa tarde a todas, boa tarde a todos. São 15h31, estamos começando o momento Bom Samaritano, né? Hoje já, ô Djalma, Duraci, paz e bem, né? Nem parece, hoje já é sexta-feira, né, Djalma, Duraci, que impressionante, né? A gente fica numa correria que a gente nem vê os dias passarem, né? Mas é assim mesmo. Pior é o seguinte, é que eu tô achando que tá esquentando, parece que tá muito quente, tá, mas tô achando que vem chuva aí, hein? Semana que vem chuva. É porque a minha asma já tá dando assim um sinalzinho, né? Mas é assim mesmo. E aí, a dureza do coração. O que será que eu vou falar sobre dureza do coração hoje, né? É interessante isso. Oi, André, faz bem. Maria Alice, paz e bem, Maria Alice. A previsão é que vai chover, né? Tá vendo? Eu tô falando. Menino, eu não preciso de previsão de tempo, Djalma, porque eu tenho asma. A minha asma já começa a dar um sinalzinho, entendeu? Né? Hoje, inclusive, eu acordei bem, mas né, lá pelas 10 horas por aí ela já começou a aparecer assim, eu já desconfiava, entendeu? Né? E agora está esquentando, e aí mesmo é que eu acho que vai chover, né? Mas é interessante, né? Como isso ocorre, né? Mas é assim mesmo. Não temos que nos preocupar, não. Pouquinho de problema de saúde. Só no domingo que vai chover é possível, é possível. A minha asma, ela é melhor que a da meteorológica, ela avisa com uma certa antecedência. Sempre avisou, quando eu era garoto, já era assim, entendeu? Né? Mas vamos tocando que a coisa é boa. Né? Mas vamos lá, daqui a pouquinho a gente começa, é só o tempinho de entrar dar aí mais uns 2, 3 minutinhos, né? Porque sabe como é que é, essas coisas são muito doidas, né? Mas eu vou esperar um pouquinho, porque eu sempre espero todo dia eu espero um pouquinho, né? Mas hoje é interessante. Hoje tem uma abordagem muito interessante. Na verdade, aqui tem duas coisas que são importantes a gente falar, sabe? Né? Oi, Algarte, seja bem-vindo, paz e bem. Tem duas coisas que são importantes a gente falar aqui. Fátima, paz e bem. Né? Tem, assim... E o interessante é que a gente vê esse evangelho, as pessoas fazem sempre a mesma leitura, a mesma colocação, né? Mas eu acho que tem duas colocações aqui que acho que são mais importantes nesse momento. Né? É importante a gente entender o seguinte, eu sempre faço a minha reflexão baseado no momento de hoje. Né? Ou seja, se daqui a 2 anos, 3 anos eu fizer uma homilia sobre essa mesma leitura, a homilia vai ser diferente, provavelmente. Porque eu vou estar falando sobre outra coisa, sobre outro momento. Né?
Até é possível que eu fale a mesmo enfoque, mesma coisa, né? Mas com outra visão ainda. Porque quando você chega em determinado lugar, quando você está com determinada pessoa, as coisas mudam. Eu vou tentar mexer aqui, tá, Fátima? Eu vou mexer aqui. Vamos ver se melhora, tá? Bom, vamos começar, pessoal. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Desse modo, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não sai. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo: quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. E outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Enquanto eu estava aqui lendo, a Denise entrou. Denise, paz e bem. Eu estou vendo aqui, Fátima, que você está com dificuldade de conexão, mas eu já fiz tudo que eu posso aqui. Vamos ver o que acontece. Se você não conseguir ver direito, depois vai para o YouTube, você vê lá. Tá? Eu estou tentando, mas assim, o que eu posso fazer eu já fiz. Tá? Esse evangelho, classicamente, ele é colocado para as pessoas para falar sobre a questão do matrimônio, né? Mas eu acho que há aqui duas questões mais importantes, né, que a gente deve observar, né? E uma delas, inclusive, eu coloquei como título da fala de hoje, que é a dureza do coração, né? Isso aqui eu acho que é muito importante, né? Então vamos primeiro entender como era a situação naquela época, né? Eu já falei para vocês que naquela época a mulher não tinha direitos, né? Mulher, inclusive, era um problema porque a mulher não era considerado sequer uma pessoa. Ela não era contada quando se contava as pessoas no templo, por exemplo, né? Ela não era uma testemunha válida num julgamento, né? Então a mulher não era, assim, praticamente não era uma pessoa, né? E aí existiam algumas coisas que eram muito complicadas, né? Antes da lei que Moisés trouxe, o divórcio existia naquela população
assim, da forma mais vil possível. Né? Então o homem cansou da mulher, devolvia ela para a casa do pai e pronto. Ah, tá, vai aí. Né? Se o pai tivesse morto, era bom que ela tivesse já um filho independente. Porque ela ia para a casa do filho. Aí se não tivesse azar o dela. Entendeu? A lógica era assim. Porque vamos entender que na época de Jesus, o casamento não era o casamento que nós temos hoje. Era um acordo entre o pai e o noivo. E acabou. Não tinha assim, a mulher não andava pitaco. Era o pai e o noivo, eles acertavam lá. Às vezes, inclusive, acertavam os casamentos quando as crianças tinham nascido. Ah, meu filho nasceu. Ah, minha filha também. Ah, nós somos tão amigos, vamos casar os dois, vamos. E pronto. Era uma doideira assim. Né? Às vezes a noiva conhecia o noivo no dia do casamento. Era uma doideira. Né? Então, assim, quando Moisés traz a lei, né, a lei que Moisés traz, sabendo que estava lidando com pessoas que tinham um coração extremamente duro, que não dava a mínima importância para a mulher, Moisés faz a ideia de uma certidão de divórcio. Né? Ou seja, um papel dizendo assim, olha, eu não quero mais essa mulher como minha esposa. Ela não tem nada de errado não, mas eu não quero, acabou. Era mais ou menos assim. Né? E fazia isso e despedia a mulher. A palavra despedia, né? É até estranho, né? Porque parece que está despedindo um funcionário, né? Mas a coisa era assim mesmo. Lá, entendem isso? Vem a situação complicada que é isso. Não é? Por aí você vê, né? Como é que se tratava a mulher na época. Bom, vem Jesus, é interpelado pelos fariseus. Os fariseus queriam pegar Jesus numa treta, queriam derrubar Jesus. Está entendendo? Queriam criar para Jesus uma situação de embaraço. E aí qual é a estratégia deles? É perguntar isso para ele. Por quê? Porque se ele falar A, ele cria briga com B. Se ela fala B, ele briga com C. Então Jesus vai lá e quebra isso. Jesus vira para as pessoas e fala assim, claramente, né, mulher não é um objeto. Mulher não é um abajur que você tem em casa, que você dispõe dele como bem entende. Mulher é um ser humano e merece respeito. Mulher não é algo que você pode usar e jogar fora. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira observação que a gente tem. Ele diz claramente que a gente não pode viver como vivem os outros. É isso que é importante. A gente não pode ter no nosso coração tão duro quanto os outros têm. Né? Se vocês se lembrarem, ontem eu falei para vocês sobre o perdão. E hoje eu falo sobre o respeito. Né? Aquele nosso coração duro é um coração que julga, que condena, que não perdoa, que despreza, que exclui. Esse é o coração duro. Esse é o coração que considera pessoas bens, que considera pessoas como algo assim que eu posso ter ou posso não ter, e se gostar, gostei, se não gostar, jogo fora. Né? O coração duro é aquele coração que diz que essa vida aqui é mais importante que aquela ali, então aquela ali pode ser morta ou pode morrer e deixa para lá, e essa aqui é uma vida mais valiosa, eu vou cuidar dela. Essa é a grande dureza do coração, que já existia naquela época e que existe em muita gente até hoje. Esse é o grande problema. O que Jesus fala claramente é o seguinte, essa lei que Moisés criou, ele criou porque o coração de vocês, que é muito duro, que exclui,
Né? Oi, Manuel. Quando eu vejo aqui canil alto da Alice, eu já sei que é o Manuel. Oi, Manuel, tudo bem? Paz e bem. Ângela está com você? Né? Então a gente tem que entender essa realidade. Essa realidade que é uma realidade muito difícil. Né? A dureza do coração. Né? As pessoas viviam com uma visão dura das coisas. Estão entendendo? Então era assim, eu sou judeu, você é pagão, então azar o seu. Eu não gosto de você porque você é pagão. Eu sou fariseu, você é saduceu. Então você não presta porque você é saduceu. As pessoas tinham essa visão. Era a visão que não havia espaço para o outro, que não havia espaço para o diferente, que quem discordasse de mim era ruim. Né? E, no caso de uma relação de casamento que eles tinham, né, era aquela relação de uso, literalmente. Cansei dessa mulher, vou mandar ela embora, faço uma carta de divórcio e pronto. Nota bem, não havia, era possível o homem fazer uma carta de divórcio para a mulher, mas não era possível que a mulher fizesse uma carta de divórcio para o homem. Não era concebível isso. Então, é justamente esse tipo de coisa, né, que Jesus está falando. E Jesus está falando claramente sobre essa posição onde a gente tem um coração que nos permite dispor do outro, que nos permite classificar o outro, considerar o outro conforme única e exclusivamente a sua utilidade para nós. Ou, vamos dizer assim, de qual agradável é essa pessoa para nós. E isso era tão firme na cabeça dos homens da época, né, que os discípulos reagem. Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena se casar. Porque era razoável na cabeça de todos os homens daquela sociedade que se a mulher não interessasse mais para ele, ou que se a mulher não cozinhasse bem, ou se a mulher não fosse uma boa parideira, né, ele dispensava a mulher. Era algo absolutamente normal. Isso era tão normal que até os discípulos diziam, não, se é para ficar sempre com a mesma mulher, não vale a pena se casar. Vocês notam isso? Isso era enfronhado dentro da comunidade, era a forma da pessoa pensar. E quantas vezes na cabeça da gente, a gente passa por isso? Já pensaram nisso? Nós temos recentemente aqui no Rio 2 episódios de homens que foram parados e investigados de forma brutal, uma delas, porque eles eram negros. Entendem isso? A dureza do coração, ela torna a pessoa que é negra criminosa. Né? Nós temos uma juíza que disse que fulano era criminoso porque era negro. Está na sentença. Estão entendendo? E o pior é que isso está na sentença, ela fala assim, eu me expressei mal e está tudo certo. Né? Entendem isso? Isso tem a ver com a dureza do coração. Né? Eu não gosto de fulano, aí fulano fica doente. Bem feito! Bem feito, a pessoa ficou doente. A pessoa está sofrendo, não pode ter bem feito. Né? O melhor é quando a gente vê alguém doente, rezar por aquela pessoa, mesmo que a gente não goste dela. Pô, Bernardo, é difícil, tudo bem. De repente, é uma pessoa que você tem dificuldade, porque por causa disso ou daquilo, mas pelo menos a gente não deseja o mal. Mas nós temos essa reação, tem muita gente com essa reação. Essa dureza do coração, Jesus condenou aqui. Observa que o coração desses homens era tão duro, mas tão duro que eles tinham afastado a própria religião. Jesus contrapõe a sociedade
usando o livro do Gênesis, usando o primeiro livro do Pentateuco, da lei, da Torá. É a base da religião judaica, isso é o Pentateuco. E Jesus vira e fala, vocês não leram lá no Pentateuco isso? Está lá no primeiro rolo, lá. Pentateuco são 5 rolos. Então ele fala, está lá no primeiro rolo, está escrito isso. Então, a dureza do coração, às vezes, é tão grande na vida das pessoas, mas tão grande que elas se afastam do que Jesus disse. Elas se afastam do que Deus disse. A dureza, às vezes, do coração é tão grande que você se afasta da própria religião. Né? E você começa a determinar pecado para lá, pecado para cá, condenação para lá, condenação para cá. E é impressionante porque às vezes você não tem nem base para isso, mas você é enfático, porque o coração duro, né? Ele é muito enfático. A pessoa assim, aquele coração de pedra mesmo, ela fala assim, isso aí é uma coisa terrível, vai destruir a igreja, vai acabar com o mundo, vai destruir a civilização ocidental, vai acabar com a família, ou seja lá o que, eles falam de um jeito assim, né? Está aqui. Né? Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena se casar. Taxativo. Né? Quanto mais taxativo, mais dura o coração. Porque quando você começa a amolecer seu coração, você começa a pensar se não existe uma concessão. Né? Roubar é pecado. Coração duro. Aí você começa a amolecer o coração. Meu Deus do céu, será que roubar é sempre pecado? Nota a diferença? Se você começa realmente a amolecer seu coração, você vai pensar assim, em que condições o roubo é pecado? Porque isso já parte do princípio que não necessariamente roubar é pecado. Entendem isso? A gente tem que começar a pensar as coisas, a entender a nossa ação no mundo com outra visão. Está entendendo? Por exemplo, eu falo de vez em quando alguém me pergunta, Bernardo, mentira é pecado? Sabe que eu paro assim, olho e falo assim, depende. Antigamente falava, é pecado. Aí depois eu comecei a separar. Não. Pode ser pecado. E pode ser pecado grave. Aí hoje em dia, eu já olho assim e pergunto, quando mentira é pecado? Tem algumas situações onde mentir é pecado. É verdade. Se eu minto com... Primeira coisa, eu minto com uma intenção secundária. Né? Se eu mentir aqui, eu vou ganhar dinheiro. Se eu mentir aqui, eu vou me dar bem com fulano. Né? Se eu mentir aqui, eu vou fazer um monte de gente ir pelo caminho errado. Esse então, é um pecado muito ruim, porque você está, não só você está mentindo, como você está induzindo o outro a errar. Né? E existem mentiras que serão pecados gravíssimos. Por exemplo, quando você põe uma mentira e essa mentira ela necessariamente faz mal a alguém, ou a mentira expõe a pessoa a um risco ou até leva a pessoa à morte. Então, aí é um pecado gravíssimo, não tem justificativa para isso. Você não está autorizado a expor a vida dos outros. Mas pode ser, em alguma situação, que mentir seja razoável. Né? O caso clássico é quando o filho, ou a filha, o marido, a esposa, um parente próximo de alguém morre,
né? E você não quer dar notícia naquele momento porque a pessoa está sozinha, né? E aí você vira e conta uma mentira, né? Não, ele está muito grave, né? Bom, vim para cá, né? Ou então, não, ele está muito grave, mas ele vai melhorar, eu acredito que ele vai melhorar. E aí desliga o telefone, liga para alguém, fulano, vai lá na casa, né? A pessoa mentiu. Mentiu. Objetivamente ela mentiu. Mas o motivo da mentira é de você dar a notícia à pessoa numa situação que ela tem assistência, que ela tem alguém do lado dela, né? A dureza do coração vai dizer que toda mentira é pecado, né? E aí é que mora o perigo, porque se toda mentira é pecado, então nesse caso você teria feito um ato de amor, de cuidado, de preocupação com o seu irmão, e isso seria pecado. E como é possível você estar amando um irmão, estar cuidando, protegendo de um irmão e isso ser pecado? Estão vendo o que eu estou dizendo? Né? Você tem um parente seu dependente de drogas, esse parente rouba a bolsa, né? 2 dias depois ele está arrependido de todo o mal que ele fez, está querendo buscar um tratamento, um cuidado, só que naquele momento chega a polícia lá. Se você disser que ele está aqui, ele vai ser preso e talvez não consiga o tratamento. Se você mentir, você pode levar ele para uma clínica e ele pode se tratar. Seria pecado você mentir? Algarte. Se a verdade naquele momento ferir o irmão, talvez mentir seria o ideal naquele momento. Sim, você está certo, Algarte. Às vezes a mentira pode ser extremamente destrutiva, né? E às vezes ela pode causar um problema terrível. E aí é que mora o problema de quem tem um coração duro, Algarte. É aí que mora o problema. Porque a pessoa que tem um coração duro vai pegar lá o catecismo e vai dizer assim, vai ver lá. A mentira é um grave desvio de caráter porque induz ao erro. Aí o que ele vai fazer? Eu vou falar a verdade. É isso aí, comigo é assim, eu vou falar a verdade. E aí, ele pode ferir o irmão dele. Né? Eu não estou dizendo que a gente não deva corrigir quem está em erro. Talvez seja necessário, mas até a correção tem que ser cuidadosa. Se eu não me engano, anteontem, a gente viu exatamente a necessidade de uma correção cuidadosa, uma correção fraterna, uma correção no amor. Né? E se até quando a corrige a gente tem que ter amor, imagina quando a gente lida com uma pessoa. Né? Então, acho que a sua colocação é muito bom. Se a verdade naquele momento ferir o irmão, talvez mentir seria o ideal naquele momento. Claro. Né? A gente tem que entender isso. Se roubar, se eu roubo para salvar a vida de uma pessoa, eu roubei? Roubou. Então pequei? Não. Né? Vamos supor, vamos pegar aqui um exemplo, fulano, a esposa de fulano entrou em trabalho de parto antes da hora e você não sabe o que fazer, tem um carro lá, você rouba o carro, leva a esposa de fulano no hospital para ter o bebê. Quem, em sã consciência, vai dizer que essa pessoa agiu errado? O coração duro vai dizer. O coração duro é capaz, inclusive, de chamar a polícia para prender o sujeito. Entendem isso? Né? Esse é o problema do coração duro. Revista Microsistemas entrou.
Paz e Bem, revista Microsistemas. Eu li muita revista Microsistemas quando eu era garoto. Achei interessante essa agora. Então, pessoal, essa coisa que a gente tem que parar, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas, né, deixando o coração ser duro, né, deixando o coração ser rígido, né? E não abre espaço para o irmão, né? É aquela coisa que a regra, é assim, porque está escrito que é assim, né? A gente tem situações, né? Por exemplo, nessa pandemia, né? A gente tem formalmente um pedido que as pessoas comunguem na mão. Aí vem gente. Mas a regra diz que eu posso comungar na boca. Pode. Pode. É a regra. Mas a regra, nesse caso, está servindo para você expor os outros. Né? E aí você vai dizer, mas para mim pode até ser mais seguro, porque a minha mão pode ter coronavírus, e se eu receber na boca, a minha mão não vai me contaminar, então para mim é mais seguro. É verdade, pode, é pouco provável, mas é possível, é verdade. Mas você pode contaminar a mão do ministro que está te dando comunhão? Já pensou nisso? E aí, quando ele for dar comunhão para o seu irmão, que vem depois de você contamina ele também. Então, para você se dar uma segurança que é pouco provável, né? Porque você deveria ter limpado a mão com álcool antes de comungar, né? Você expõe os outros. É isso? Quer dizer que os outros podem ficar doentes, mas você não. É isso que Jesus ensinou para você? Ele ensinou a amar o Senhor sobre todas as coisas e se vira para você se dar bem? Ou ele disse amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Sou o divino Leitão. Oh, Leitão, meu querido, que maneiro. Divino Leitão, um grande amigo meu, entendeu? Que bom te ver aqui. Algarte falou, triste o desrespeito, a falta de caridade ao próximo. Exatamente, é isso mesmo, Algarte. E essa é o problema da dureza do coração. Porque quem tem um coração duro, ele não quer saber do outro. Ele não está nem aí para o outro. É como estava aqui. A lei diz que eu posso despedir a mulher. Azar dela. A lei está do meu lado, né? Azar do outro. Porque quando você se torna... Falta caridade, falta solidariedade, falta sensação de irmandade, falta preocupação com o outro. E eu, assim, vivo falando para as pessoas. Nós precisamos hoje, mais do que nunca, o oposto. Nós precisamos mais do que nunca nos preocupar com os próximos que estão junto a nós, né? Temos pessoas aqui que são da pastoral da família. Pessoal que tem de família sofrendo, que tem de família precisando de ajuda, de apoio, né? E aí vem uma frase assim, que para mim me assusta toda vez, né? Tem famílias em situações irregulares. Quer dizer que tem uma família assim que não está na lei. Então, como ela não está na lei, eu tenho... Não. Tem famílias. Algumas famílias precisam, talvez, até de mais cuidado do que de outras, né? Oi, Torre. Paz e bem. Existem famílias que vão precisar de mais cuidado do que dos outros. Existem famílias que vão precisar de mais atenção do que as outras. Mas se eu tenho um coração que não é duro, eu vou receber essas famílias e eu vou cuidar delas, né? Se eu tenho famílias que
são, vamos dizer, fora da regra, ou fora do contexto, eu não vou virar e dizer, não, você está fora do contexto, porque isso é o coração duro. Se eu tenho um irmão que, sei lá, um irmão que está com algum problema, alguma dificuldade, eu não vou virar o rosto para ele, eu não vou dizer assim, ah, não, que se dane, ele não está na regra, não é? Nós tivemos recentemente situações, por exemplo, na minha paróquia, eu fiquei muito contente quando um grupo de pessoas olhou e falou assim, tem esse horário de missa que o pessoal está sentindo falta, por que não tem? Porque não tem gente para cuidar desse horário. E aí um grupo de pessoas falou assim, não, então nós vamos nos organizar e vamos cuidar desse horário para poder ter esse horário para os outros poderem vir celebrar a missa nesse horário. Eles podiam ter muito bem virado, ah, não tem esse horário, eu vou cuidar, vou lá numa outra igreja e pronto. Não podiam. Mas eles já têm o coração, eles já estão acabando com a dureza do coração deles, eles já estão olhando o outro. Eles acabam se comprometendo com outras coisas, mas eles conseguem ficar numa situação que eles ajudam o outro. Por isso, pessoal, eu peço a vocês, né? Queiram ter cada vez um coração mais mole, né? Porque o coração mole é aquele que se deixou ouvir, tocar, né? Ouviu a palavra de Deus, se deixou tocar por ela e agora se preocupa com o seu irmão, com a sua irmã, com a vida e com a dignidade deles. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né? Não sei se alguém quer fazer alguma observação, quer fazer algum questionamento, alguém quer me corrigir, porque eu posso ter falado uma besteira, né? Alguém não entendeu, não sei. Né? Vamos dar mais um tempinho aí, né? Vamos abrir espaço. André falou amém, Maria Alice amém também, né? Hoje eu falei um pouquinho mais, né, pessoal? Eu me animei, né? Né? Recebi hoje a visita de algumas pessoas que fazia tempo que eu não via, né? E é muito legal que a gente tem, assim, algumas pessoas que vêm aqui de vez em quando e são legais da gente ter. Tem pessoas que vêm sempre, né? Por isso que eu digo que a gente tem uma comunidade eclesial pelo Instagram, né? É interessante essa realidade, né? Eu também tenho algumas pessoas, assim, muito interessante, que algumas pessoas me mandam mensagem. Olha, não entendi isso, olha, aquilo ali. Bernardo, você falou besteira aqui. Porque elas vêm pelo YouTube, né? Gostei disso, né? Falou e disse muito bem, diz a Denise. O trabalho da igreja deve ser de acordo com o Papa, o de acompanhar todas as pessoas sem julgar ou excluir. Sim, André, você tem razão, né? É até interessante, porque isso, teoricamente, é legal, né? Peguei só o final, mas deu para entender a mensagem principal. Que bom, Leitão, que bom, né? Daqui a pouco está no IGTV, né? Porque de repente o Instagram me deu a possibilidade de eu colocar tudo no IGTV. Eu ponho tudo no IGTV. E mais tarde está no YouTube, entendeu? Mais tarde está no YouTube e aí a gente usa você pode ir lá ver tanto no IGTV quanto no YouTube, né? Todo dia às 15h30 eu estou aqui, né? Salvo raras exceções, né? Por exemplo, terça-feira eu não estava porque eu fiquei atendendo os presos por telemedicina até muito tarde, aí eu não aguentei, né? Antes de eu me despedir, eu vou fazer a sugestão de vocês darem um pulo no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? Vão lá, deem uma olhada, porque ele tem uma reflexão, ele faz por escrito, eu faço falado, né? Ele faz por escrito, é melhor que eu, né?
E assim, vale a pena. Quando acabar aqui, eu vou lá ver, tá? Um abraço a todos, vou dar minha bênção para vocês. Amanhã, 15h30, a gente se vê. Leitão, se você puder vir, eu vou ficar muito contente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Dom Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau.